Nesta manhã, o tema da mensagem é: não fuja de seu propósito. Não fuja de seu propósito. Você sabe o que é um propósito? Você sabe qual é o teu propósito? Nós vamos falar sobre isso hoje. O propósito é a razão de ser, de existir e de viver. Tudo, presta atenção no que eu vou falar. Tudo que nós forçamos a acontecer não é propósito. Tudo que você força a acontecer não é propósito. Por exemplo, o João falou para mim: pastor, eu conheci um rapaz aí, eu conheci uma moça aí, a gente está namorando, eu quero saber se é de Deus. Primeira coisa que você precisa entender: Deus não vai se envolver no teu relacionamento. Quem escolhe é você, não é Deus. Por que isso? Porque se dá errado, você culpa Deus. Então, eu pergunto: vocês estão se dando bem? Ah, pastor, a gente briga muito, a gente é uma confusão muito, mas Deus vai mudar ele. Separa agora. Porque você está forçando um propósito. E você vai pagar um preço por isso. Mas eu tenho medo de ficar sozinho, antes só do que mal acompanhado. Então nós temos a tendência de forçar o propósito para a nossa vida. Você vai comprar algo. Você vai adquirir algo na tua vida, uma casa, um carro, qualquer coisa. Você tem certeza que você vai conseguir pagar ou você está forçando o propósito? Eu tenho que ter, porque o irmão lá tem também. Não, ele tem, de repente, porque ele pode ter. Mas às vezes você não sabe a vida do irmão, às vezes ele está com dificuldades, não está nem conseguindo pagar. Então eu quero começar essa palavra com a definição. Qual é a razão de ser? Qual é a razão de existir e qual é a razão de viver? Tem a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. Tem a ver com o que Deus planejou para a sua existência. Você existe por algum propósito. Quando Deus não tiver mais nenhum propósito na tua vida, Ele te recolhe. E você tem a liberdade de aceitar ou não o propósito de Deus para a tua vida. Deus pode te chamar para ser um pastor e você falar: não quero. Deus pode te chamar para ser um engenheiro e você falar: não quero. Deus pode te chamar para alguma atividade e você falar: não quero. Porém, toda vez que você fala não para Deus, você vai viver uma vida de frustração. Porque você está fugindo do propósito de Deus na tua vida. E o propósito envolve processo de crescimento, que pode ser duradouro, doloroso, com sacrifício. Quem trabalha com negócio sabe. Eu recebi algumas propostas, irmãos, que se você não tem firmeza no propósito, você pega. Porque ele vai aonde você mais precisa. Se você precisa de dinheiro, ele vai chegar e te apresentar dinheiro. Se você precisa de uma namorada, que você está carente, ele vai te apresentar uma namorada. Se você precisa de um namorado, ele vai te apresentar. Mas qual é? Você vai observar, ele vai te tirar do propósito? Vai. Então não é de Deus. Agora você pode escolher ficar. Eu vou ficar
mesmo sabendo que ele vai me tirar do propósito de Deus. Você está sabendo que você não é bobo, nem boba. Deus tem um propósito comigo, eu não quero. Porque normalmente a proposta chega quando você está necessitado. Você está disposto a trocar o propósito por uma solução imediata. A proposta vem porque você quer se sentir feliz. Você fala, não, agora vai resolver meus problemas. Esaú, lá em Gênesis 25:34, pode colocar por favor, Bia? Vamos falar agora na Bíblia sobre propósito e proposta. Então Jacó lhe deu pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos a filho mais velho. Esaú tinha um propósito. Ele era o filho primogênito. Ele renunciou por um prato de lentilha. Ele não recebeu a bênção que estava destinada para ele. Porque ele aceitou uma proposta. Quantos hoje não vivem o que Deus tem porque não querem viver o propósito? Não, eu vou para outra igreja que lá é mais fácil. Vá, meu irmão, seja feliz. Lá não prega essas palavras. Lá prega que nós vamos comprar carro, comprar casa. Vai, irmão, foge do propósito. Fica na proposta. Quem te oferece muita proposta, não está preocupado com o teu propósito. Você escolhe o que você quer. Eu não vou parar ninguém. Muito menos Deus vai parar, imagina eu. Então, o propósito pode te levar pelo caminho difícil. E a proposta busca o quê? Facilitação. Quando o cara vai buscar o jogo de búzio, ele quer o quê? Quando ele vai buscar uma mediunidade lá do inferno, ele quer ouvir alguma coisa. Eu quero saber do meu futuro. Ele quer sair do propósito, porque ele quer uma proposta, ele quer alguém falar alguma coisa para ele. Me fala aí o que vai acontecer. Então ele foge. Ou ele vai numa igreja cheia de revelação. Eu quero revelação, quero revelação. Vai lá. Mas não adianta você querer revelação, não adianta você querer tudo isso e você está fora do propósito. Qual é o propósito de Deus para a gente? A palavra dele. Você quer revelação? Abre a Bíblia. Está do teu lado. O propósito de Deus era estabelecer José como autoridade importante na terra. José, ele descobriu o propósito de Deus para ele. Você tem que entender uma coisa, o teu propósito já começa a nascer com você. Pensa bem, vamos falar de futebol, que é a nossa cultura. O menino nasce já pequenininho, a mãe e o pai sabem se ele tem o dom para jogar futebol ou qualquer outro esporte. Estou falando de futebol porque é nós estamos carentes hoje. Aí você começa a ver, nossa, meu filho tem habilidade com a bola, ele sabe jogar futebol, mas futebol não é só chutar a bola. Tem outras necessidades. E você vai observando, você vai entendendo. Aí você vai colocar ele numa escolinha de futebol, ele vai crescendo, ele vai aprendendo, e pode chegar a ser uma estrela do futebol, porque ele tem um dom. Agora, tem pai que quer forçar o filho a ser jogador. Ele não tem um dom, mas o pai quer que seja um jogador. Então, o
Deus não tem um propósito para ele ser aquilo, mas ele quer que o filho seja, ou às vezes o próprio filho quer ser, mas ele não sabe jogar. Mas Deus tem outro propósito, mas ele quer de todo jeito ser aquilo. Mas Deus está falando, você não vai ser. Isso é o quê? Forçar algo que não vai acontecer. E aí vai ter o quê? Frustrações. Vamos lá em Gênesis 45, 5, verso... Glória a Deus. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me teres vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Existem situações na nossa vida que o propósito de Deus, ele é feito com a nossa dor. Caio, vem cá, por favor, vamos trocar isso aqui. Ele é feito com a nossa dor. José, Deus tinha um propósito para ele. E como é que Deus realizou o propósito na vida de José? Pela dor. Ele foi vendido, jogado num buraco. Mas ali foi que Deus realizou o milagre. Só um minutinho. José, ele tinha um chamado. E Deus usou os irmãos de José para humilhar ele, para entristecer ele. Mas José cometeu um erro que todos nós às vezes cometemos. Qual foi o erro de José? Falar demais. Olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que vocês se curvavam na minha presença. Ah, é? Aleluia. Tá falando sério, Jéssica? Aí um irmão falou, vamos matar. Aí o pai faz uma capa colorida para José. Ah, ele é o queridinho? Vamos matar ele. Quando Deus tem um propósito na tua vida, independente de que tentarem fazer com você, você não morre. Porque enquanto Ele não terminar a obra que Ele tem na tua vida, você não morre e ninguém te destrói. Apenas fique no propósito, porque se você sair do propósito e entrar na proposta, você sai da proteção de Deus, porque você assume o risco. Você assume o risco. E não tem nada a ver com idade, tem a ver com maturidade. Eu vejo jovens novos que já têm visão de propósito, e eu vejo o velho que não tem visão de nada. Tem visão de nada. Então começa a entender o propósito de Deus para a tua vida. E você vai começar a entender o propósito de Deus através das experiências que Deus te proporciona. Fica apenas ligadinho. Nem sempre uma boa proposta se alinha ao propósito de Deus. Sabe por quê? Presta atenção, você vai entender agora. Interessante. O propósito de Deus não envolve apenas uma geração. Fala para o teu irmão aí, não é só uma geração. O propósito de Deus envolve várias gerações. Se você parar o propósito de Deus na tua vida, você para a tua geração, você para a geração do teu filho, você para a geração do teu neto, você para tudo. Está tudo em você. Fala para o teu irmão, está tudo em você.
Pastor, me prova na Bíblia. Por isso não. Vamos lá. 1 Crônicas 17, 7. Agora, portanto, vai e diga ao meu servo Davi: assim declara Yahvé, o Senhor dos exércitos: eu te tirei das pastagens onde cuidavas das ovelhas, para que fosses príncipe sobre a minha nação de Israel. Olha, presta atenção. A proposta do rei Davi era construir um templo para o culto ao Senhor. Mas Deus lhe disse que o seu propósito com Davi era tornar Israel uma nação forte, para que seu filho construísse o templo. Aleluia! 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 Você não entende. O teu filho vai construir o que você não vai conseguir construir, porque o propósito de Deus é para o teu filho, através da tua vida. Aleluia! Aleluia! Se você parar, o templo não vai ser construído. Meu Deus. Se você parar, eu te tirei das pastagens onde cuidava das ovelhas, para que fosse príncipe sobre a minha nação. Eu te chamei para ser príncipe da minha terra, da minha nação. Eu não te chamei apenas para construir um templo. E Davi estava lá limpando as ovelhas. Então é melhor obedecer o propósito de Deus do que aceitar a proposta do povo. O rei Saul, ele perdeu o propósito de Deus em torná-lo rei por gerações, porque aceitou a proposta do povo para oferecer sacrifícios indevidos a Deus. Então Saul perdeu a liderança. 1 Samuel 10, versículo 1. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-lhe uma das faces e declarou: porventura Yahvé não te ungiu para seres príncipe sobre a tua herança? Então Deus foi lá e ungiu Saul. Falou: ô Saul, você é o cara da parada, hein? Saul saiu. Aí só que entrou orgulho no coração de Saul. Saul falou: eu sou o cara. Enquanto Davi foi ungido lá no meio do cheiro do cocô das ovelhas, Saul foi o cara. Só que aí vamos lá, 1 Samuel 15, 23 e 24. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como o rei do seu povo. Opa! Saul roga a Samuel: pequeis, transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Saul não ouviu o profeta. Saul quis ter a vontade dele realizada. Quebrou a cara. Deus falou: eu te rejeitei. Porque eu tinha um propósito, mas você mudou com uma proposta. Então, o que acontece? Você não pode se distrair com propostas. Vamos falar de alguém que eu gosto muito. Sansão. Até tem uma musiquinha que eu canto com a Malu. Sansão, o cabelo de Sansão. Vamos lá, Juízes 13, 3 a 5. Sansão, imagina o Sansão hoje. Sansão, o Instagram de Sansão, irmãos, explodia. Certo dia,
o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tivestes filho. Contudo, ao propósito, Vivi, ao propósito, contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não beba vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Ou seja, chegou o propósito de Deus. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha. Pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu. Desde o dia do seu nascimento, ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Qual era o propósito de Deus para Sansão? Está ali. Qual era? Livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Está aí, ó. Você nasceu para livrar o meu povo dos filisteus. Quem vive um propósito não se distrai com propostas. Deus tinha o propósito de usar Sansão para salvar a nação de Israel dos filisteus. Mas Sansão se deixou levar pela proposta de amar Dalila e perdeu o propósito. Juízes 16, 16 e 17. Aí Deus falou para Sansão: Sansão, você vai livrar o meu povo dos filisteus. A mãe de Sansão, o pai de Sansão, dava conselho para ele: olha, Deus falou para você casar com qualquer moça do nosso povo, mas não se envolva com a filisteia. Mas aí aparece a filisteia. A filisteia, modelo, manequim. Eu lembro quando tinha aquele negócio de Miss Universo, 90 de busto, não sei o quê. A menina era a Miss Filisteia. E Sansão olhou e falou: meu Deus, olha aí. Como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele foi se cansando, dia após dia. A proposta chegou, a ponto de angustiar-se até a morte. Ele abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo da minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim. E de fato, eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Então Dalila, a garota do Fantástico, da minha época, não é da época de vocês. Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração, de verdade revelado todo o seu segredo. Dalila conseguiu o segredo de Deus, não o segredo de Sansão. Em seguida mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem. Mandou um WhatsApp para Sara: vinde agora, mais esta vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram, e ela levando toda a prata prometida. Dalila vendeu um homem de Deus por um punhado de prata. Mas o homem de Deus foi muito besta. O propósito de Deus exige que você escolha de maneira inteligente. Escolha com inteligência. Existia uma mulher chamada Raabe. Ela tinha que escolher entre a escolha de Deus
seria um propósito na vida dela, ou a proposta do rei de Jericó. Para entregar os espias israelitas, ela preferiu esconder e salvar os espias. A sua escolha salvou a sua vida, a sua família e as gerações. Ao Senhor Jesus, aplauda. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Você está preocupado apenas hoje com a tua geração? Josué 6:25 e depois Mateus 1:5. Josué 6:25. Mas Raabe, a prostituta. Interessante que frisa, né? Que ela era uma prostituta. Para você ver que Deus não faz acepção de pessoas. Ele vem para salvar. Mas Raabe, a prostituta, bem como a casa de seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué o salvou com vida. E ela vive no meio de Israel até hoje, porquanto refugiara os mensageiros que Josué enviara para espionar Jericó. Se Raabe tivesse entregue eles para o rei de Jericó, todo mundo tinha morrido. E o propósito de Deus não tinha se realizado. E Deus escolheu uma prostituta para fazer essa obra. Vamos lá, Mateus 1:5. Já estou no horário, né? Mateus 1:5. Ih, tem mais aqui, mas eu vou. Olha lá. Salmão gerou Boaz de Raabe. E Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou a Jessé. Raabe, a prostituta. Está na genealogia do livro de Mateus que Jesus falou. Aplauda mais uma vez a ele. Aleluia. Quando Davi foi enfrentar, qual é a dificuldade que você tem, que você acha que é difícil para resolver? Quando Davi foi enfrentar o gigante, eles prometeram tudo para aquele que matasse o gigante. E quando Davi falou, eu vou lá enfrentar aquele cabeçudo lá, o que o rei falou? Usa essas armaduras aqui, usa essa roupa, é a armadura de guerra. Mas Davi seguiu o propósito de Deus, usando sua própria arma, e com a sua própria arma ele derrotou o gigante. Cuidado, para que você não tente usar armas que Deus não te deu para usar. Quem conhece o propósito de Deus não cede por propostas, mesmo que sendo imposta para você. Você vai ver isso no livro de Daniel. Não se apaixone pelas propostas do mundo. Mantenha-se firme no propósito para o qual Deus te chamou. Eu quero falar para você sobre Demas. As igrejas hoje estão muito cheias de Demas. 2 Timóteo 4, do 9 ao 11. Demas, ele é cooperador do apóstolo Paulo. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Demas abandonou o apóstolo Paulo porque ele se apaixonou pelas coisas do mundo. Ele se apaixonou por mensagens que eram mais agradáveis ao coração dele. E ele saiu do propósito que Deus tinha para ele. Ele saiu do propósito que Deus tinha para ele andar juntamente
com o apóstolo Paulo. O próprio diabo fez propostas a Jesus, tentando desviá-lo do propósito que Deus enviou Jesus para a terra. Jesus foi tentado por Satanás enquanto esteve no deserto. E por 3 vezes o diabo vem com palavras para tentar tirar Jesus. Eu lhe darei toda oferta, todo o poder da terra, se me adorares. Proposta. Isso tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. E Jesus respondeu: pelo propósito de Deus, as Escrituras afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E aí, como Jesus entendeu o propósito que Deus tinha para ele, o apóstolo Paulo vem lá em Filipos e escreve o seguinte, Filipenses 2, do 9 ao 11. Já estou terminando, irmãos. Filipenses 2, do 9 a 11. Você quer ser honrado na tua vida? Não saia do propósito. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre de todo o joelho, dos que estão dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para sempre e sempre. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus, igreja. Aplauda a Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. A Jesus Cristo, o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Fique firme no propósito que Deus tem para a tua vida. Fique firme, porque Deus vai te honrar. Honre a Deus e Ele te honrará. Não aceite propostas para sair fora da presença do teu Deus. Sabe por quê? Ele te chamou. Ele te escolheu. Ele olhou e falou: olha lá, olha o Nelsinho lá. Vou chamar ele. Olha a Simone, olha a Miriam, olha a Vivi, olha a Eliane. Nossa, a Eliane está trabalhando. Vou chamar. Porque nós não teríamos força para vir para Jesus se Ele não nos chamasse. Ele olhou para você, Ele se agradou de você, Ele te chamou. Ele te chamou. Queria chamar o grupo de louvor. Vamos louvar em nome de Jesus.